Oi, gente, bem-vindos ao nosso queridíssimo podcast. E hoje nós trouxemos um convidado super especial, o Arthur, que ele passou em engenharia de controle de automação. E nós ficamos muito felizes que você veio e bem-vindo ao nosso podcast. Então, Arthur, conta mais sobre a sua faculdade, como tá sendo. Conta um pouquinho pra gente. Então, oi gente, a minha faculdade é de controle de automação na Cefet, aqui no Nova Iguaçu. Então, tá sendo bem difícil, porque é uma adaptação muito dolorosa, é muito diferente daqui. Aqui é muito puxado, né, mas lá é tipo 1000 vezes mais. E as matérias acho que são as mais difíceis, que é totalmente matemática, assim, enfim, é isso. Mas você sempre foi bom em matemática e física aqui na escola, ou você tá indo Então, assim? em matemática não era muito bom, mas em física sim, porque eu sempre gostei. Em matemática eu nunca fui bom. Tipo assim, eu sempre fui bom em português, em história, geografia, entendeu? Então, por que você escolheu esse curso? Então, desde criança eu sempre gostei de inventar, tipo, de criar coisas, de ser criativo. Mexer com eletrônica, com elétrica e essas coisas. Aí eu juntei uma coisa que eu já gosto, né, com outras coisas e decidi fazer isso porque engenharia de controle de automação, para quem não sabe, é robótica, entendeu? Que você cria robô, você cria várias outras automações. Assim, com a escolha dessa faculdade, eu penso, você estava explicando como é que é, eu penso nos trabalhos do Fernando. Você se dava bem nessas coisas? Ou... Dava. Porque desde criança eu sempre gostei, né? Então, pra mim era fácil, não fácil, porque era muito difícil, mas assim, era divertido, sabe? Por mais que eu já tirei muita nota baixa nele, era legal, porque eu me sentia como se eu estivesse lá na minha infância criando coisas, sabe? Sendo criativo, enfim. Bom, todos nós sabemos que nosso podcast é voltado para o Enem e trouxemos você aqui para contar um pouco da sua experiência. Como foi passar pela Cefet e afins? Então, a minha experiência com o Enem foi bem traumática, porque eu não ia fazer a prova, minha avó, ela sofreu um acidente muito grave, tipo, um dia antes, ela quebrou o fêmur, mas agora tá bem. Alguém pode, né? E eu não ia fazer a prova, aí minha mãe disse que para eu fazer e tal, eu fui fazer. E eu fui sem pretensão nenhuma, eu fui fazer a primeira prova, fui até bem, na segunda também não fui muito mal, porque minha avó ainda estava internada. E eu deixei de mão. Eu falei, não vou passar, e é isso. Aí depois de um maior tempão, eu fui ver se eu tinha passado ou não. Aí fiquei na lista de espera, fiquei, eu acho que em 7º lugar de 4 vagas. Depois disso, eu deixei de mão também. Eu tava trabalhando, então pra mim não era... Eu não ia passar mesmo, eu já tava trabalhando, então... Depois eu fui ver, e eu tinha passado, e eu nem acreditei, sabe? Tipo, eu passei acho que uns 2 dias sem acreditar, e fui depois que eu fui contar pra todo mundo, porque eu não tinha acreditado que eu tinha passado. E você pode explicar pra gente como funciona um pouquinho o Cefet? Então, lá é voltado só pra tecnologia, e não só pra faculdade, também tem ensino médio. Lá no ensino médio tem enfermagem, que foge um pouquinho das exatas, mas também é só. De resto é elétrica, eletrônica, mecânica e automação. O que eu faço é juntando um pouquinho de tudo, né, que é controle de automação. Lá tem muitos laboratórios, tipo assim, lá tem clubes igual aqui no Brusa tem, só que lá é tudo voltado à eletrônica. Lá a gente tem competição de robô. Tipo assim, é muito legal. O ruim mesmo é porque é muito, muito puxado. E lá é tipo... Como é que eu posso explicar? Porque eu tenho agora 5 matérias. Pode até parecer pouco, mas essas matérias são introdução à engenharia, cálculo, que é muito difícil. Assim, aqui na escola a gente aprende que 2 mais 2 é 4. Lá 2 mais 2 é 4, só que você tem que fazer dar 5. Então assim, é muito difícil. Os professores também não são nem um pouco iguais, assim, eles não querem, tipo, não é querendo botar medo, mas assim, eles não estão nem aí se você aprendeu ou se não aprendeu, eles estão lá para dar matéria, e é isso. Mas, ao todo, é uma experiência muito boa, por ter passado, tipo, você sabe, o primeiro da família passar, enfim. Bom, esse curso era a sua primeira opção ou você queria seguir outro caminho? Não, esse curso sempre foi a minha primeira opção, porque eu já falei, né, eu sempre gostei de fazer essas coisas, mas eu também sempre gostei muito de
de escrever, de ler. E eu já pensei em fazer jornalismo ou cinema, mas essa era a minha segunda opção. Se eu não passasse, aí eu ia tentar. Uhum. E nós também ficamos sabendo que você é roteirista e escreveu um livro. Você pode falar mais sobre ele? Então, sim, eu estou escrevendo ainda, estou no processo final de escrita. É um livro falando sobre política e cultura, basicamente, num país fictício, que é isolado de tudo, lá a política é muito ativa. Aí de 100 em 100 anos, quem vai ditar essa política são profetas que são levantados durante esse centenário. Nisso são levantados agora 4, que antes não era assim, era tipo um de cada vez. E são jovens, tipo, são da nossa idade, assim. Então eles têm que descobrir o que eles vão fazer e tá na responsabilidade deles o que é melhor, entendeu? Então envolve muita política, muita cultura deles e os jovens são muito diferentes, sabe? Tipo, eles não são nem um pouco como eram os profetas antigos, então é um conflito muito grande. Mas tá no processo final ainda, tô escrevendo ainda a história final. Então, e sobre o seu ano letivo do 3º ano que você passou para a Cefet, você acha que o Brusa te atrapalhou nos estudos ou te ajudou? Como é que foi? Foi um pouquinho de cada, pra falar a verdade. O Brusa me atrapalhou no sentido de não ter muito tempo para estudar, porque acho que aqui ninguém tem. Mas me ajudou muito na questão da disciplina, que se você não colocar a matéria em dia, você tá ferrado, entendeu? E me ajudou muito no sentido, por exemplo, no trabalho do Fennel, me ajudou muito, porque eu já tinha esse desejo de cursar isso, engenharia, só que com o trabalho do Fennel isso foi crescendo, sabe? Mas em relação às outras coisas, como por exemplo, estudar exatamente o que eu queria foi um pouquinho ruim, porque aqui a gente tem acho que 20 matérias, eu acho. E, mais ou menos isso. Não tem como focar muito em só uma, tu tem que estudar todas, entendeu? E no Enem tem aquele negócio de peso. Na minha, o que pesa é a matemática, entendeu? Mas o Brusa eu acho que ainda uma boa experiência para qualquer aluno, né? Assim, como todos nós fomos e somos alguns estudantes de Brusa, o inglês, o foco aqui é o inglês. Então, ele te ajudou nesse quesito da sua faculdade e tudo mais, ou não serviu tanto, digamos assim? Então, na faculdade especificamente, não ajudou muito. Mas, por exemplo, em outras áreas da minha vida, sim. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer a professora Sabina. Sim. Então, ela me indicou a um trabalho no Porto. Eu estava trabalhando lá até eu entrar para a faculdade. Que eu só entrei lá por falar outra língua. E por estudar aqui. Nesse sentido, abriu muitas portas para mim. Porque de lá eu conheci outras pessoas, fiz novas amizades. Soube como é que é essa vida de trabalhar lá no Porto, na MSC. Mas em questão da faculdade mesmo, não me ajudou muito. Só, pelo menos, no Enem, né? Que eu acho que eu acertei todas as questões de inglês, mas também são poucas, né? Então não é muito difícil. E qual é a parte mais difícil do seu curso, na sua opinião? Então é a matéria chamada cálculo, porque a gente estuda muita função, não sei se vocês já tiveram isso. Assim, a gente aqui na escola, a gente estuda meio que, parece que é muita coisa, mas a gente, pelo menos na matemática, né? A gente estuda meio que o básico, e lá na faculdade a gente vai aprofundando e vai aprofundando muito. Você acha que, tipo, aquele exemplo, 2 mais 2 é 4, mas você vai ter que fazer dar 5. E como? É meio estranho, porque você não sabe como você vai fazer aquilo e é tudo muito abstrato. E nessa matéria de cálculo a gente mexe muito com número abstrato, tipo infinito, como é que você vai fazer conta com infinito, enfim. É bem difícil, mas quando você entende, você sente o Einstein, assim. E a gente vai contar sobre o trabalho do Fennel, mas você já explicou que você gostava e isso também te incentivou mais a fazer a faculdade. Sim. E agora, para finalizar, qual é uma dica pra gente para estudar pro Enem, pros vestibulares no geral, que você usou? Então, uma dica que é, tipo assim, infalível é ter disciplina, porque sem disciplina você não vai a lugar nenhum, porque você tem que saber o que você quer, você tem que pesquisar muito a sua faculdade que você quer. Por exemplo, no meu caso, quando eu fui fazer a inscrição, eu nem sabia que o Enem, que
que a Cefet existia. Eu pensava que era só para ensino médio, não sabia que era faculdade. Então, assim, você saber o que você quer. Se você não souber, tem tempo ainda, vai estudando. Mas também uma coisa que eu preciso falar, que muita gente se cobra muito. E eu acho que todo mundo aqui se cobra porque a gente estuda no Brusa e é 100% isso, né? Mas assim, a gente tem que também saber que a gente é ser humano e às vezes a gente não vai aguentar. Então assim, pô, faltei hoje, não estudei e tal, tá tudo bem, sabe? Tipo, tá tudo bem você dar um passo pra trás se você der 3 pra frente, entendeu? Mas a disciplina é o que leva você a qualquer lugar, entendeu? Qual foi a sua nota da redação? Olha, eu não vou lembrar, mas assim, foi entre 650 ou 700, não lembro direito. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, que você acha importante pontuar aqui? Não, acho que do que eu falei, acho que é isso, de saber o seu tempo, de saber que a gente, pelo menos vocês, né, ainda tem tempo, tem 2 anos pela frente ainda para saber o que querem, mas, por exemplo, no meu caso, eu acho que vai ser muito caso de muitas pessoas aqui, e quem tá assistindo também, tem muita gente aqui que se, por exemplo, não for estudar, vai ter que trabalhar, então... É difícil falar isso, mas você tem que saber o que você quer, sabe? Até o final ali do 3º ano. Pra definir mais ou menos a sua vida. É isso. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós amamos a entrevista. E deixem um like, se inscrevam no canal e comentem o que vocês acharam. E agora, quem será o próximo convidado? Tchau!